Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast No Que Tange. Eu sou Guimarães Silva, sou advogado e hoje, na nossa habitual viagem pelas ciências jurídicas, decidimos aterrissar em direito brasileiro. Hoje vamos falar de direito migratório brasileiro. Para você, angolano, que deseja emigrar para o Brasil, deseja fazer uma visita, deseja fazer um investimento em território brasileiro, hoje este programa, esta edição é para si. Trazemos hoje como convidada uma pessoa que atua como advogada no território brasileiro, tem preferência por atuar no direito migratório e tem uma vasta experiência na área em que atua. Vamos falar do processo de obtenção de vistos no Brasil, ou para angolanos no Brasil. Vamos falar da regularização de residência no Brasil, do asilo. Vamos falar de todo o processo migratório que o nosso tempo de hoje nos permitirá abordar. Hoje a doutora Karina nos faz uma visita diretamente do Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora Karina, como está? Estou bem, obrigada pelo convite. É um prazer enorme ter aqui a doutora Karina. É a terceira brasileira que nos visita aqui no nosso podcast e temos a honra de recebê-la e de lhe mostrar um pouco de nós, angolanos, né? Já sei que tem muita familiaridade, porque não é a primeira viagem que faz para Angola. É a segunda, não é, doutora? Exatamente. É a segunda. Gostou? Gostei. O que é que mais gostou em Angola? Eu gostei da... Ai, são tantas coisas. Da culinária. A culinária... Adorei o choco. O choco. Exato, não tem choco no Brasil. Não? Não. Não tem. Do acolhimento, das praias, do mar. Ai, o mar é incrível. Okay. Foi quantas vezes à praia? Umas 4 vezes. Sim. Mas amanhã ainda tem uma visita ainda tem? agendada de despedida. E é na praia essa visita? É, a Ilha do Mussulo, a tão aguardada sim, Ilha senhora. do Mussulo. Vai gostar. Realmente é um local agradável de se visitar e acredito que vai gostar. A melhor experiência que teve com os angolanos ou angolanas? Para não parecer tendenciosa a pergunta, né? Se der só angolanos. Qual é? Olha, é difícil dizer a melhor. Talvez a que mais me tocou foi o Centro Cultural Mama África. Acho que foi um momento muito especial de reconexão com a minha ancestralidade. Ok. Há muita preocupação do cidadão brasileiro, afrodescendente, de ter essa ligação com a Mãe África? Tem sim. Há uma demanda muito grande no Brasil do próprio movimento negro brasileiro. Na verdade, o Brasil é composto de 56% de pessoas negras, né, pretas e pardas. E há essa demanda de reconexão, as pessoas nas redes sociais estão enlouquecidas com o intercâmbio da Black Sisters, já tem psicólogas, assistentes sociais, enfim, as mais áreas aí sociais que querem vir, querem fazer essa reconexão, querem entender de onde vieram para saberem aonde podem chegar. É positivo isto. Sim. E nós temos a certeza que todas as instituições angolanas estarão de braços abertos para receber iniciativas desse tipo dos nossos irmãos brasileiros, irmãs brasileiras, Sim. né? Pronto, para fazer aqui a devida integração, não é? Doutora Karina, atua no direito migratório brasileiro. Qual é o caso mais apaixonante, claro, com as reservas que puder, que teve durante o tempo que atua? Há quanto tempo atua neste mercado? Eu estou trabalhando com direito migratório há quase 10 anos. Nesse ano, agora em abril, completa-se 10 anos. Nossa, são muitas histórias, muitos casos que tocam, assim, muitas das vezes casos tristes, né? Casos de situação de vulnerabilidade social de estrangeiros que nós atendemos lá, mas acho que recentemente eu posso dizer de um caso que não posso dar os nomes, claro, mas de 2 crianças angolanas que estavam em situação de rua no Brasil e nós conseguimos resgatá-las, conseguimos localizar a família aqui em Angola. E foi um total sucesso que essas crianças voltaram, foram entregues aos pais. E, inclusive, fiz uma visita a essas crianças e vê-las bem. Estão bem? Estão bem. Que bom. Isso é muito importante. É gratificante. Isso traz muita satisfação ao nosso trabalho.
Sim, falou que está há 10 anos no mercado e parece ser muito jovem, não é? 10 anos nas Sim. costas, não é? É docente também no Brasil, não é? Também sou docente. Pronto. Sim, eu terminei a graduação e já iniciei meus trabalhos numa instituição pública angolana. E aí comecei a especializar-me em direito internacional, em imigração. Então, tem sido isso a vida Ao longo de profissional. 10 anos, não é? A vida profissional tem sido isso. E, em paralelo, também, eu sou professora no Instituto Técnico, lá no Brasil, em São Paulo. Também na área do direito, para alunos que querem iniciar a graduação, né? Mas ainda não sabem muito bem se é o direito ou não. Então, tem um curso técnico e aí eu leciono lá. Se tivesse que aconselhar a um filho seu a seguir uma carreira profissional, seria advogada? Não. Por quê? Diga lá. O que é que acha que ia aconselhar ao seu filho? Eu aconselharia a área de exatas. Eu acredito que o mercado hoje para a área das exatas ele é mais interessante. Em São Paulo, no Brasil, a advocacia está um pouco saturada, sabe? Muitos advogados. Exato, muitos advogados, muita concorrência. Então, se eu pudesse escolher a profissão de um filho, seria aí voltado para a área de exatas. Eu compreendo a sua posição, até porque além das pessoas físicas, dos concorrentes físicos, ainda tem as inteligências artificiais, não é? Exatamente. É complicado. Realmente, a concorrência é acérrima, não é? É acérrima. Desleal. E se tivesse que escolher para si, tivesse que fazer um recuo e pudesse redefinir o seu destino, seria advogada neste ramo ou a opção que deseja para os seus filhos seria a sua? Eu acho que eu... Também trocaria? Se eu tivesse um pique maior, talvez trocaria, não é? Tá bom. Qual é a disciplina que dá aulas no Brasil? Direito civil, direito tributário, ética, direito internacional. São várias matérias introdutórias. Qual é o tempo que resta para se divertir? Com essa agenda toda Pouco. carregada. Aos fins de semana. Várias pessoas que sentaram-se do lado em que está afirmaram aqui que não têm tempos livres porque a agenda é muito carregada. É o seu caso também. Só aos fins de semana. Mas para o trabalho no carnaval, não é? No carnaval, eu também trabalho, porque eu toco no carnaval. Toca. O que é que faz no carnaval? Diz Toco lá. percussão, olha só, toco um tambor. Não sei como é chamado aqui em Angola. Lá nós chamamos de alfaia. É um tambor bem grande, assim. E todo ano eu saio no Carnaval de São Paulo tocando num grupo, que é um grupo só de mulheres também. Eu sou muito envolvida com as questões femininas. Então, um grupo chamado Ilu Obademim, que significa Mãos Femininas que Tocam para o Rei Xangô. Então, todo ano a gente faz aí um cortejo de carnaval em São Paulo e fizemos os ensaios, enfim, toco também. Então, dá tempo de se divertir um pouquinho, porque é uma diversão. É importante. Assume-se como feminista? Não. Não? Não. Qual é a Eu acho que nós não podemos nos colocar nessas definições. Eu acho que limita muito. Não sou uma feminista. Não é uma feminista? Não. Tem críticas a apresentar as feministas? Há muitas. Eu acho que o feminismo, como ele está posto hoje, ele beneficia só um grupo de mulheres, né? Então... E qual é esse grupo de mulheres que Será que eu posso falar aqui? Pode. Isto é aberto. Pode, com as restrições que o seu senso comum lhe permitir ou lhe aconselhar Enfim, eu tenho críticas. Pronto, prefiro não falar sobre ela. Prefiro não fazer nenhum ataque às minhas ideias, apesar de não ser tão iguais. Nós compreendemos, Que bom. sim. Pronto, então vamos àquilo que verdadeiramente interessa, que sim. nos trouxe a esta conversa, que é direito migratório. Exato. E gostávamos de, como pergunta de partida, saber, então, um cidadão que pretende hoje, na atualidade, ir para o Brasil, esteja em Angola e pretende ir para o Brasil, passear ou fazer residência ou investir,
que passos é que tem que marcar? Por onde começa o seu processo e aonde termina? Certo. Essa pergunta é muito importante, muito interessante, doutor, porque é o que eu observo no atendimento aos angolanos que estão no Brasil. É um total despreparo, uma total falta de informação do que eu devo criar de condições antes de ir a um país estrangeiro. Eu acho que, primeiramente, pesquisar, entender um pouquinho como funciona a legislação do local, entender quais são os documentos necessários para que eu consiga realizar uma regularização no país. Então, pensar que documentos que possuam a filiação, documentos que... Vou dar aqui um exemplo, um diploma que tenha as devidas certificações, os devidos reconhecimentos para que tenha validade no exterior. Eu acho que é o primeiro passo, né? Entender como funciona a legislação do país para estar assegurado de que vai levar as documentações necessárias. Eu acho que é Este primeiro. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E o segundo, qual seria? Vamos lá. Damos o primeiro cheque, né? A lista de passos. Primeiro está feito. Qual seria o segundo passo que... Identificar, de fato, a cidade onde se estará investindo, onde se estará estudando ou residindo, ter um contato prévio no local, alguém que possa te direcionar no momento. Tá? Segundo passo, cheque. Terceiro passo. Terceiro passo, procurar o consulado ou a embaixada do país de origem. Acho que é o terceiro passo. Fazer a sua cadastração, a sua regularização ou a sua inscrição na embaixada no país, que geralmente são fornecidos documentos que vão facilitar a vida do estrangeiro em outro território. Tem um quarto passo? Não, acho que conforme formos conversando, vamos chegar lá. Existe a necessidade de fazer-se um pedido de visto antes? Existe. Quais são os documentos que instruem ou que devem instruir? Tem ciência desses documentos que instruem? Sim. Recentemente, nós tivemos uma portaria interministerial, e aí eu vou falar em relação à legislação interna do Brasil e a obtenção de vistos para o Brasil. E essa portaria ela foi promulgada em setembro e ela prevê uma facilitação, né, para a obtenção de vistos para o Brasil. Veja, é uma facilitação, mas ainda há uma burocracia, né? Ainda há uma série de exigências para a obtenção de qualquer tipo de visto. Mas essa legislação ela veio aí desburocratizar. Exato. Desculpa, enrolei aqui. Sim, é normal. Então, eu até apontei aqui alguns dos principais vistos que são concedidos, que é para docentes, né, empresários, agentes culturais. E a documentação, em tese, em base, é a mesma, né? Documento de viagem, certificado nacional de vacina, da Anvisa, comprovante de pagamento das taxas emolumentos consulares ou da embaixada, um formulário de solicitação que também eles concedem lá, comprovantes, e aí é uma parte sensível, comprovantes que consigam demonstrar, de fato, a atividade que é exercida. Então, por exemplo, um docente. Então, ele tem que ter ali alguns documentos que comprovem o exercício da função, para que seja concedido o visto. E também, não menos importante, comprovantes de meio de subsistência, né? Então, como é que você vai conseguir sobreviver no país? Quais são as formas? Você terá um trabalho lá? É uma carteira de trabalho? É um olerite? Não sei como é que chama aqui em Angola, o recibo do salário. Sim. É olerite também? É o recibo de salário. É mesmo recibo de salário, ok. Lá nós chamamos no Brasil de olerite, ou a CTPS, que é a carteira de trabalho registrada, um contrato de trabalho. Enfim, eu acho que a maioria das negativas de vistos, elas incidem justamente nesse documento, que ele é muito sensível e ele, de fato, tem que ser robusto para que o visto seja concedido. É um ponto delicado.
Os principais desafios e mais comuns enfrentados pelos imigrantes angolanos no Brasil. Certo. O Brasil, ele tem um histórico de recebimento de estrangeiro desde a sua Constituição, né? Então, após a abolição da escravatura, o Estado ele fez uma política pública de trazer estrangeiros, né? Todavia, isso foi se modificando, né, conforme os interesses dos próprios políticos. Então, a gente percebe que em alguns momentos históricos o estrangeiro ele é bem mais quisto, em outros não. E devido à nossa última gestão federal, eu vejo que a sociedade brasileira, infelizmente, ela tem rejeitado um pouco os estrangeiros e não tem sido tão acolhedora como era de costume, como tem sido trabalhado para se voltar que seja. E então, dentro disso, eu vejo que há muitos casos de xenofobia, né, de preconceito e discriminação a estrangeiros. E aí, quando a gente vai falar de estrangeiros africanos, angolanos, nigerianos, ou de próprios países vizinhos, ali, Bolívia, enfim, eu vejo que essa xenofobia é um pouco maior, porque o Brasil ele é um país racista. Então, essa questão racial ela é um desafio muito grande que tem que ser pensada, tem que ser enfrentada para aquele que quer emigrar. Isto faz parte dos pressupostos de integração cultural do estrangeiro no Brasil? Sim. Acha que essa preocupação deve inserir-se nas preocupações culturais que o estrangeiro deve ter ao se inserir na sociedade brasileira? Certamente. E além dessas, quais mais podem? Certamente. Eu acho que eu tive a oportunidade de ir num show de uma cantora angolana, a Aline Frazão, que é uma cantora que eu gosto muito, e ela disse uma frase que eu concordo plenamente com ela. Ela disse que há um amor não correspondido do angolano pelo Brasil. Então, eu vejo que aqui consome-se muita cultura brasileira, conhece-se as novelas, e o brasileiro não conhece muito Angola, não conhece quase nada. Então, acho que o angolano, ao emigrar ao Brasil, ele tem que ter isso como ponto de partida, que, de fato, o brasileiro não conhece, que vai ser mais uma doação de mostrar sobre a cultura, de entender que a África é um continente que é composto por diversos países e que Angola é só um dos países do continente africano. Então, é mais uma doação de contribuir para a multipolaridade daquela sociedade. Sabe que uma das coisas que deixa desconfortável os angolanos é quando o brasileiro diz: não, eu vou na Angola. Continuemos. Como acha que os angolanos adaptam-se nesse momento à cultura brasileira? É boa? Daqueles casos que já teve contacto, a adaptação é rápida ou ainda demora um bocadinho, estando já no território brasileiro? Eu acho que a adaptação é rápida. Eu acho que chegando lá tem aquele primeiro impacto, aquele choque, mas por já conhecerem um pouco, por terem contato com a música e as novelas, vai se adequando, né? Porque o ser humano ele é adaptativo, então vai entrando um pouco naquele clima, naquela onda, assim. Então, sei lá, talvez uns 3 meses já consegue se adaptar. Já. A questão da obtenção do emprego e da inserção no mercado de trabalho. Existem requisitos prévios que devem ser observados? Quais são esses requisitos? Existem formações que são mais aconselhadas? Não existem? Existem casos de cidadãos que, sendo formado numa área, chegando lá, têm que exercer funções em outra área. Quer nos contar um bocadinho do seu conhecimento sobre isso? Eu acho que no Brasil, vou começar de trás por frente, acho que a área das exatas é uma onde tem maior demanda, então uma formação que eu recomendaria seria, de fato, aí na área das exatas. Eu acho que o mercado
no ramo da humanas está saturado. O que eu desejo para um filho, eu desejo para todos o melhor. Então, não recomendaria, por exemplo, o curso de Direito, apesar de eu ser da área. Não. Seria mais um, não é? O cidadão imigrante deve ter antes de ingressar no mercado de emprego? Sim, e aí quando falamos sobre a regularização migratória, de fato, isso, uma coisa se esbarra na outra, porque se eu não estiver de fato regularizado, eu não consigo me inserir na economia de maneira formal. Então, o que acontece é que tem muito estrangeiro que não consegue obter a documentação necessária e fica no mercado informal, não consegue se inserir economicamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Abrir uma conta numa instituição financeira. Veja, se eu não estou regularizado, se eu não tenho um documento brasileiro, eu não vou conseguir abrir uma conta. E abrir uma conta é algo essencial para que eu consiga me movimentar, sobreviver naquela localidade. Hoje, no Brasil, não se vê mais dinheiro físico, dinheiro de papel, é tudo Pix. Não sei se tem aqui Pix aqui já? Aqui não tem, mas não. Pagamos Pix quando temos que fazer compras no Brasil. Isso, aqui então, Pix. Tudo é Pix. Você vai comprar algo, um cachorro-quente na rua, você paga por Pix. Então, se eu não tenho uma conta, veja como é que eu vou fazer algo básico. Então, é extremamente importante eu estar regularizado, ter a documentação que me insira economicamente, que eu possa ali fazer os atos da vida civil, enfim, tudo depende de uma documentação prévia, de uma regularização prévia. Do ponto de vista prático, eu, angolano, chegado ao Brasil antes disso, os vistos são de turismo? Isso, sim, visto de turismo, tem vistos de trabalhos também, alguns vistos, para quem vai fazer missões religiosas. Esses são os mais assim comuns, né, que são concedidos pela embaixada. Eu, se tiver um visto de turismo, não posso trabalhar? Não. Mesmo sendo PALOP? Não pode. Tem que obter uma autorização de residência a partir desse visto, conseguir um documento, o RNM, que eles chamam lá, que é o Registro Nacional Migratório. Estando lá com um visto de turismo, eu posso obter este documento? Pode sim. E aí, a partir desse documento, é uma carteirinha de registro migratório no Brasil, aí sim você consegue trabalhar. Com o visto de turismo, dificilmente as empresas elas vão contratar. Pode trabalhar de maneira informal, né? Então... Posso abrir uma conta sendo titular de um visto de turismo? Não. Qual é o requisito principal para o cidadão estrangeiro? É estar regularizado, ter esse documento? Exatamente, ter um documento brasileiro. Né? Além do CPF, mas o CPF, que é um cadastro de contribuinte da pessoa física, ele é um documento que eu consigo obter com visto e com o passaporte. É um dos documentos essenciais também para a vida civil. Mas, além do CPF, eu tenho que ter o registro migratório, o RNM, para que eu consiga, enfim... O CPF é o mesmo que o número de contribuinte fiscal? Isso, exatamente. Das pessoas físicas? Das pessoas físicas. E das pessoas coletivas, qual é o nome? Seria o CNPJ. Ok. Pessoa jurídica. Sim, senhora. Acha que o excesso migratório, a abertura que o Brasil dá à migração estrangeira, afeta o número de emprego ou desempregados no Brasil, brasileiros no Brasil? Não acho que isso afete. Não. As opções de educação, daqueles angolanos que vão procurar a educação no Brasil, existem muitas opções? Existem. O acesso à educação pública no Brasil ele é amplo e diverso, não só na metrópole, ali, capital, que eu digo São Paulo, mas diversas instituições por fora, né? O Brasil é muito extenso. Há políticas públicas de inclusão de estrangeiros, então há diversas bolsas de estudos. Na verdade, cada instituição tem que ter uma determinada cota de recebimento de estrangeiros. Então, também são informações que não são divulgadas aqui em Angola. Muitas das vezes, o angolano que quer estudar acaba procurando uma instituição privada, faz pagamentos.
sendo que há instituições públicas muito boas que oferecem bolsas e são obrigadas a oferecer essas cotas anuais. Exatamente, ou semestrais, depende de como a faculdade funciona. Todas as instituições públicas têm essa obrigação, então todas têm cotas. Se o cidadão angolano for para o território brasileiro com um visto de turista e chegado lá, regularizar a situação com esse documento que disse qual era o nome do documento? RNM, Registro Nacional Migratório. Pronto. Tem o Registro Nacional Migratório feito. Entretanto, tem o conjunto de documentos que provam a sua situação académica em Angola. Que requisitos é que esses documentos têm de ter para que seja possível apresentar na instituição académica brasileira? Em nível de graduação, seria? Sim. Tá. É importante destacar aqui que todo documento que sai do estrangeiro, isso não só em Angola, mas em qualquer país, é necessário que o documento ele seja devidamente certificado, reconhecido pelas instituições certificadoras, que aqui no caso de Angola é a Embaixada Brasileira e o Mirex. Então, por exemplo, eu quero fazer uma graduação na área de economia no Brasil. Então, eu estou aqui em Angola, quero estudar economia no Brasil. O que eu devo levar para conseguir me matricular em economia numa instituição lá no Brasil? Primeiro, ter concluído o ensino médio. Eu não sei como que chama-se aqui, se é o primário, o básico, um terceiro colegial, não sei como é que... Agora é secundário, né? Se não estou entendendo. Secundário. Agora é secundário. Levar esse diploma devidamente reconhecido por essas instituições, como eu disse. E aí, ao chegar ao Brasil, procurar fazer a equivalência, né? A equivalência que vai ser nivelar, que, olha só, ele concluiu o ensino médio lá, ou secundário em Angola, equivale ao nosso médio, então ele estará apto a matricular-se numa instituição de graduação. Então, isso é importantíssimo, e eu pego muitos casos de estrangeiros que não levam esse documento, ou se levam, ele não está devidamente reconhecido, aí chega lá, não consegue fazer a equivalência e não consegue se matricular na universidade. Aí o documento ele tem que voltar aqui, aí um familiar tem que fazer esse tratamento, aí fica um pouco mais difícil, aí tem que fazer uma procuração. Então, isso é um caso que sempre acontece. Sempre pego às vezes, assessoria para poder fazer essa regularização desses documentos. Então, esse é o desafio mais frequente para os cidadãos que queiram estudar no Brasil. Sim. Tem relato de casos de sucesso acadêmico de angolanos no Brasil? Tenho. Tenho colegas que foram numa situação totalmente adversa e se formaram em instituições renomadas, como a FGV. Hoje tem um colega que está trabalhando num cargo de liderança dentro de um dos maiores bancos no Brasil. Tenho muito orgulho. Não sei se eu posso falar o nome dele. Pode, então se é um orgulho para si, é um orgulho para nós, não é? Não perguntei para ele. Vamos aqui fazer torcida para, como nós chamamos, para o irmão angolano, né? Sim. É um querido. E, nossa, ele é brilhante, é um exemplo assim, de sucesso. Hoje ele está numa posição muito bacana, muito prestigiada. E eu admiro porque eu vi toda a luta, todo o histórico dele. Não só dele, mas alguns outros que estão crescendo. Queremos ir nos inspirar no nosso irmão angolano, não vai dizer o nome. Jeft. Né? Pronto. Tá bem. A situação de discriminação e violação de outros direitos de imigrantes no Brasil, existe algum mecanismo ou alguma instituição em que o cidadão poderá socorrer-se quando ver os seus direitos violados? Sim, tem alguns centros que fazem atendimento a imigrantes, tem o próprio CRAI, enfim, algumas instituições públicas que o próprio Estado fornece para que o estrangeiro se socorra nessas situações. Há também delegacias especializadas nesse tipo de atendimento. Então, a gente tem especificamente em São Paulo o DECRAD também, que é a Delegacia Específica em Crimes Raciais, que tem um atendimento humanizado e entende essas demandas, né? Então, há instituições especializadas, específicas, para que o estrangeiro procure esse local para fazer as denúncias, assim. A questão de asilo.
Um ponto delicado. Como é que é tratada? O asilo e o refúgio, ele, por muito tempo, ele foi utilizado de forma muito vulgar, posso dizer assim, por muitos angolanos no Brasil, porque era a única possibilidade que o angolano tinha de se regularizar. Infelizmente, antes dessa portaria interministerial que eu informei, que foi promulgada em setembro agora, a obtenção do RNM ela era muito burocrática. Então, imagina-se que, anteriormente, né, a essa portaria, o angolano ele chegava no Brasil e aí, para poder obter o RNM, era solicitado um comprovante de endereço, vamos supor assim. E aí, ele acabou de chegar no Brasil. Ele não vai ter um comprovante de endereço. Olha, ele vai ter um comprovante de endereço da Angola, do território de origem. Lá ele ainda não tem, ele é turista. Então, era muito burocrático. Então, a solicitação do asilo e do próprio refúgio era uma saída vulgar, onde dava-se entrada, então, se dizia algum tipo de situação ou perseguição para conseguir, porque basta você declarar essa situação de perseguição política ou, enfim, religiosa. Há alguns critérios lá que a lei brasileira ela exige. E aí já era concedido um primeiro protocolo, não era um documento oficial, mas um protocolo de solicitante de refúgio. E aí, com essa solicitação, já é possível estar regular, já não está mais na situação de irregularidade. Então, muitas das vezes, o angolano se socorreu desse tipo de documento para uma regularização migratória. Veja, não é o adequado, não é a ferramenta correta, mas isso acontecia e aí ele ficava naquela solicitação anos, que aquilo demorasse anos para ser concluído, e no final o refúgio ou o asilo acaba não sendo concedido porque o Brasil entende que Angola é uma democracia, né, e que não há a necessidade de conceder esse tipo de documento ao cidadão angolano. Então, era uma forma inadequada de se utilizar o instituto e, graças aí às movimentações políticas recentes, não é mais necessário. Inclusive, hoje, para que o angolano se regularize com o RNM, ele tem que desistir do asilo ou refúgio que, por alguma situação, foi pedido anteriormente, para que ele obtenha a residência. Muito bem. Existe algum lugar, portal, instituição, em que o cidadão migrante angolano, estamos a falar para angolanos em princípio, pode-se socorrer para estar atualizado sobre as alterações das leis migratórias brasileiras? Sim, o próprio site da Polícia Federal, eu acho que é imprescindível sempre consultar, saber ali das alterações. Lá tem todas as possibilidades de regularização, toda a documentação exigida, valores de taxas, agendamento, como funciona o atendimento. Acho que o site da Polícia Federal é o principal site onde as pessoas têm que fazer consultas. Ok. As instituições, existe alguma que auxilia? Tem o Centro do Imigrante. O Centro do Imigrante, que também auxilia de forma gratuita, é uma instituição pública, nessas informações. Eu não sei se deve ter site. Eu sei que tem espaços físicos onde o estrangeiro vai e tem um atendimento, mas uma consulta mais remota, atualizada diariamente, é mesmo o site da Polícia Federal. Aconselha o Brasil como sendo um país para viver? Que pergunta delicada. Sim, aconselho. Aconselharia aos seus filhos, se tivesse que escolher um local para os seus filhos morarem, seria Brasil? Sim, para morar, sim. Talvez hoje a formação, se eu tiver condições, eu irei propiciar que meus filhos se formem em outros países. Mas para morar, sim, é um lugar fish, como vocês dizem. Eu gostava só, para fecho de conversa, que fizesse uma outra recapitulação em relação ao processo de obtenção de visto, fechar já mesmo, e depois, se tiver ficado alguma coisa por fazer ou por dizer, a Karina faria já essa explicação
na sequência, eu gostaria que nos dissesse os tipos de vistos, se possível, a tramitação de cada um deles, sendo possível, não é? E depois fechávamos o nosso encontro de hoje. Tá bem, doutor. Vamos lá. Antigamente, quando eu falo antigamente, é antes de setembro, antes dessa portaria interministerial estar em vigor, exigia-se uma certa burocracia para a obtenção de alguns tipos de vistos, que são os vistos que são mais requeridos, que é o de turismo, ou de estudo, ou de investimento no Brasil. Após essa portaria, houve uma facilitação. E aí, todos os vistos, eles exigem praticamente a mesma documentação a ser apresentada. Por que praticamente? Porque eu digo ali do passaporte, que é um documento de viagem válido, a carteirinha da Anvisa, são são as mesmas documentações. Porém, dependendo do tipo de visto, há algumas distinções. Então, por exemplo, se eu vou para a docência, então eu tenho que apresentar algumas documentações específicas para o tipo de visto que eu quero, que é o de docência, que é o que a portaria prevê. Se eu vou fazer um trabalho cultural, então como é que eu comprovo que eu sou de fato um agente cultural, que eu trabalho com essa área? Então tem algumas documentações específicas daquele tipo de vistos. Não sei se eu estou sendo clara. Penso que sim, penso que deu para compreender. Certo. Então, vamos supor que eu queira ir para a docência. Estou aqui em Angola, quero obter um visto, vou na embaixada da entrada num visto para docência. Então, quais são as certificações que eu tenho que eu vou conseguir comprovar isso? Quais são os diplomas, quais são os cursos, quais são as minhas formações? Veja, tudo isso tem que ser demonstrado de forma robusta. Então, no próprio site da embaixada, eles colocam os documentos que são necessários e de rodapé lá tem uma observação, olha, poderá ser solicitados documentos complementares. Então, que documentos complementares são esses? O que eu consigo argumentar para comprovar a minha capacidade técnica para a obtenção desse visto? Então, eu tenho que fazer todo um dossiê, todo um historial das minhas capacitações para que eu consiga, o que muitas vezes não é feito. Muitas das vezes não é feito. Se eu sou um agente cultural, quais são as capacitações? Se eu sou um empresário, de fato, o que eu tenho para comprovar isso? Então, dependendo do tipo de visto, eu tenho que estar atento a esse dossiê, a essa formação de documentos, para que o visto não seja negado. Então, nesse sentido, eu acho que a assessoria ela pode facilitar ou agências de viagens, enfim, facilitar que o documento não seja, de fato, negado ali pelas instituições. E os meios de subsistência também, eu volto a dizer que são importantíssimos. Tenho que comprovar uma certa renda, uma certa capacidade financeira, que isso não ficar evidente, também não será concedido. Então, os documentos, em tese, são mais ou menos o mesmo. Vai depender do tipo de visto que eu quero e a argumentação que eu vou trazer documental para a obtenção daquele visto específico. O turista pode conduzir no Brasil? Se tiver aquela carteirinha internacional, ele pode, sim, pode conduzir. Mas aquilo tem uma validade, né? Então, é sempre bom emitir a habilitação brasileira, que não é um processo difícil, viu? É um processo tranquilo. Há possibilidade de, com a habilitação angolana, reconhecer-se no Brasil? Não. Tem que fazer outra vez. Tem que fazer outra vez. Tem que fazer lá as aulas práticas e teóricas. Ficou tudo dito? Creio que sim, não sei se eu as minhas curiosidades foram sim satisfeitas. A doutora Karina, estou do meu lado satisfeito com a sua intervenção e lisonjeado também pela sua presença, não é? Então, dizer apenas a quem nos assiste que poderá ver este episódio quantas vezes desejar, que ele está disponível para si. Tire as dúvidas que entender e aquelas que não conseguir tirar pela visualização do vídeo, escreva-nos e nós, de certeza absoluta, teremos muito gosto em atender ou de encaminhar aos profissionais competentes para resolverem as questões. Portanto, não se iniba, aproveite e subscreva o nosso canal para estar por dentro de todas as novidades
que temos para si. Este é mais um episódio do nosso e vosso podcast No Que Tange. Até a próxima e estamos juntos. Obrigada pelo convite.